Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office, hoje com a presença aqui do nosso convidado, o Alessandro da Cold Control. Bom dia. Alessandro, obrigado pela participação, pelo aceite. Vou pedir para você se apresentar para o nosso público e contar um pouco da sua trajetória e da empresa. Tá bom, vamos lá. Bom, meu nome é Alessandro Mazzoni, sou engenheiro responsável pela Cold Control Ar-Condicionado, uma empresa que está há 28 anos no segmento corporativo. Eu comecei a empresa fazendo algumas obras para a ACE, à época, né, junto com o Edu Rocha, quando ele estava implantando o segmento corporativo no mercado, né? Desde então, a gente acabou nos especializando nesse segmento. Fazemos algumas obras corporativas, indústria e manutenção preventiva. Hoje o quadro é completo por em torno de 120 pessoas na empresa, tá? Dentro das quais 20% de manutenção, o resto são pessoas de implantação de obra propriamente dita, né? Temos vários clientes do segmento corporativo que atendemos há mais de 20 anos. Eu diria que os principais clientes do corporativo nós estamos atendendo hoje. Temos alguns clientes que são finais, alguns Saint-Gobain, tem uma série deles, a própria Unilever, Behringer, que são do segmento industrial, que a gente acaba atendendo também. Então, basicamente, essa composição é a história da empresa. Perfeito. Me fala uma coisa, vocês, como a parte que cuida de um ar-condicionado, né? Como é que foi isso, pandemia? A gente não gosta muito de falar de pandemia, mas foi um negócio que existiu na nossa vida, né? Não tem por onde. Uma referência, né? A pandemia foi, para a gente, de certa forma, trouxe grandes lições para o mercado, principalmente quando as pessoas retraíram as empresas, houve um pânico e as pessoas pensaram em devolver os escritórios. Isso, para a nossa empresa, gerou uma demanda reversa, ou seja, vou pegar o que estava, tudo que eu fiz de customização, que é o nosso forte, né, que é o do corporativo, eu preciso devolver para os fundos. Então, o que eles fizeram? Desmancha tudo que eu fiz, devolve para o original. Tá? Então, isso acabou gerando para a gente uma demanda grande. Tá. Quem arriscou manter os escritórios já saiu correndo para fazer as adequações, principalmente em ar externo, esse tipo de coisa, tratamento de ar, para evitar ou minimizar o impacto do vírus. Tá? Então, para nós, acabou sendo de grande vale, apesar de não ser saudável falar dessa forma, mas Sim, acabou gerando recurso. A demanda necessária, né? houve uma demanda necessária. Nós desmanchamos o que nós estamos acostumados a fazer, Tá. né, para devolver os andares para o original e para os clientes finais. O que acabou gerando depois, quando acabou, um outro trabalho, né? Porque a pessoa falou, putz, o bicho não é tão grande assim, vamos voltar, né? Que acabou trazendo volta os escritórios de novo. E aí aproveitaram e houveram danças dentro dos próprios prédios corporativos, né? A pessoa que saiu foi buscar outra opção com uma qualidade de ar melhor, um prédio mais moderno, esse tipo de coisa. Você fala de prédio mais moderno, mas assim, a gente tem uma quantidade grande de prédios que não são mais modernos. Já foram mais modernos, né? Como é que de repente, pegar um projeto e ter que cuidar dessa parte de conforto térmico, de climatização, dentro de um prédio, de um edifício que é antigo? Os edifícios antigos, eles tiveram que se adequar. Muitos deles tiveram que se adequar. Hoje existe um segmento que é o retrofit propriamente desses prédios antigos, que existem empresas que estão especializadas em fazer esse retrofit. E neste retrofit os caras estão trocando, as empresas estão trocando as soluções antigas por soluções mais modernas, tipo o sistema VRV ou VRF, que são os sistemas que nós temos de mais moderno hoje, tá? Economia de energia e tudo mais. Os que não estão nesta modalidade, né, sofrendo esse retrofit, nós estamos adequando as questões principalmente de ar externo por conta da ocupação. Então você acaba retrofitando uma parte do prédio, onde você tem a disponibilidade do próprio prédio para fazer essa adequação para receber o cliente. Como tem várias lajes
disponíveis, então os condomínios estão mais suscetíveis a essas adequações. Então, por exemplo, você às vezes não tem um espaço para colocar um sistema dedicado. Todo mundo tem uma sala técnica, todo mundo tem uma sala de almoço, todo mundo tem um diretor que quer ficar trabalhando até mais tarde, um CEO, um presidente. Então, os prédios mais antigos estão fazendo concessões para fazer as adequações desses andares para essa nova demanda, né, que está acontecendo. Tá. E nessa tua trajetória, você falou a questão de tecnologia, dos sistemas mais avançados, né? Como é que era o sistema de climatização há 28 anos e como é que está hoje? Quer dizer, há 28 anos era aquele escravo que ficava abanando ali na sala do CEO e agora, como é que está? Aperta o botão. Há 28 anos, quando nós estávamos começando, haviam algumas apostas, né? Por exemplo, o insuflamento pelo piso, né? Que todo mundo acreditava que seria uma solução fantástica. Acho que até o Edu tinha projetos que vinham tudo. Exatamente. O Edu foi o precursor disso, né? Uma das primeiras obras que ele fez foi na Candelária Souza Cruz, a antiga sede da Souza Cruz, né? Que, como era um prédio monousuário, ele tinha facilidade. Então, por exemplo, ele tinha um entrepiso disponível de 30 a 40 centímetros para fazer uma rede de dutos. Hoje isso não existe. Não existe, tá? Né? Para você ter uma ideia, hoje só o Birman 32, o prédio da Baleia, que está trabalhando com insuflamento pelo piso, porém com um sistema diferente. Ele criou uma série de caixas VAVs no piso para ajudar nessa distribuição de ar. Ainda assim, nesses prédios, há necessidade de uma adequação. O que antigamente tinha, há 28 anos nós tínhamos, era o insuflamento pelo piso, que foi o Edu que trouxe, o difusor também com VAV junto, que uma coisa que o Edu também estava querendo trazer, que não viabilizou, e os sistemas tipo selfie, que era o volume de ar constante. Né? Selfie container, selfie rabo quente, à época, e selfie à água, né? Hoje isso praticamente está em desuso. A maioria dos fabricantes já não usam mais essa tecnologia. Água gelada sim, fan coil, chiller sim, mas selfie, acoplado, rabo quente, esse tipo de coisa já não tem mais. Fomos para VAVs, caixas de volume de ar variável propriamente dita no forro, e os sistemas VRVs, que hoje estão assim nos prédios dominando, eu diria que 80% dos prédios já saem com essa tecnologia, ou preparados para essa tecnologia. São benefícios. São benefícios. Eles acabam trazendo uma versatilidade para a instalação muito grande. Tá? O que nós não tínhamos, era muito engessado antes. E como a economia de energia evoluiu daquele tempo para cá? É gritante a diferença. A gente consegue com a mesma capacidade, se eu pegar um prédio de 28 anos atrás que tinha um sistema, assim, um exemplo bem simples, tradicional, né? Eu consigo pôr a mesma carga equivalente com metade do consumo de energia que eu tinha antes. Por isso a demanda de retrofit disparou nos prédios. Porque o ganho assim é fantástico de energia. Fora a versatilidade. Imagina que, acho que todo mundo aqui já viu aqueles aparelhos de janela, né? Aqueles quadradinhos que praticamente não existem mais. Mas você ligava aquilo e era o ar que vinha o tempo todo. E o consumo de energia o tempo todo. Hoje os sistemas mais modernos, VRV, VRF, eles vão demandando energia, tanto térmica, à medida que você precisa. Então, se eu tenho demanda de energia térmica, consequentemente eu tenho demanda de energia elétrica. Se eu não tenho a demanda de energia térmica, meu compressor não funciona, realmente meu consumo de energia fica lá embaixo. Então, o ganho é astronômico com isso. Quer dizer, deixa eu ver porque assim, eu sou da moda que o controle de climatização era alguém reclamar que estava muito quente ou que estava muito gelado, né? Nesse caso, a tecnologia também ajuda a identificar a ocupação de um espaço para poder demandar a questão térmica, ou não?
Vou brincar aqui um pouquinho, mas ainda bem que para o meu segmento ainda existe esse descontentamento das pessoas, né? Um reclama de... Nós estamos aqui os 4, pode ser que para mim esteja agradável, pode ser que para você esteja calor, frio, enfim. Os sistemas mais modernos, eles permitem mais zonas de controle com mais precisão. Então, por exemplo, você tem uma sala fechada, você pode ter uma máquina dedicada ali, um sistema dedicado, que vai atender aquela sala por uma temperatura homogênea. Já para um staff, uma área maior, com mais pessoas, você tem um outro equipamento com um sensor de temperatura mais preciso que diminui esse desconforto. A tendência é buscar diminuir esse desconforto. Tá. Claro, se a pessoa vem gripada de casa, vem com uma série de coisas, ela está demandando uma energia térmica diferente. Isso não pode ser a regra. Mas, no geral, os sistemas novos permitem esse conforto. Tá. A não ser que a gente esteja na andropausa, né? Similar com a menopausa, que fica aquela coisa das ondas de calor, né? Então é uma questão a ser levada em conta. Acredito que estamos. Não, provavelmente, daqui a alguns anos. Que também é uma questão a ser levada em conta, né? Sim, bastante isso. Eu brinco muitas vezes que a temperatura da sala do presidente, quem determina é a secretária. Né? Quem determina é o humor da secretária. O humor da secretária. Melhor, me corrigiu muito bem. Ela acaba demandando e muitas vezes ela não está nem na sala. E muitas vezes ela nem ocupa a sala, ela está fora. Né? Então, é bem isso. Né? O humor da pessoa, o calor da pessoa, o quanto ela demanda de energia, né? A queima basal dela, porque você está demandando energia parado. Né? Então, isso você está emanando essa energia. Se você é um cara que tem uma queima maior, você está com mais calor, efetivamente. Sim. E aí você precisa de uma demanda maior de ar-condicionado. Né? Você falou da questão, quer dizer, a gente estava conversando da questão da reclamação das pessoas. Que outros indicadores vocês geralmente usam para medir a eficiência energética, para poder ajustar, ter mais melhorias contínuas num sistema de climatização? Basicamente, hoje, um grande vilão para o sistema de ar-condicionado é o conflito entre o projeto inicial, onde você pensa numa laje open space, né? Então, o investidor fala, eu preciso fazer um investimento para um ar-condicionado open space, porque eu vou gastar menos. O que acaba não sendo verdade quando da ocupação. Você acaba tendo uma sala fechada, ou 2, ou 3, ou 4. E aí, quem vai sentar, né, ocupar essas salas, e o arquiteto coloca isso na posição mais nobre do espaço. E geralmente a posição mais nobre é onde senta o presidente, são as salas de reunião de conselho e tudo mais. Isto para a gente acaba trazendo como eu soluciono essa questão. Eu preciso demandar mais ar para aquele espaço, porque eu tenho que tratar de uma forma diferente. Quando você fecha a sala, você cria uma barreira entre a fachada do prédio, que por melhor que hoje sejam as películas, os vidros, os tratamentos, os coeficientes de transmissão, ele acaba gerando uma barreira com essa parede que eu crio no meio. Então eu começo a ter um problema de desbalanceamento. Então eu tenho que levar mais ar para essa área, para tratar de uma outra forma. Aí eu começo a ter o problema da falta de carga. Porque eu preciso levar mais ar para lá, e aqui esse meio, vamos dizer assim, ele está com uma deficiência. Aí eu tenho que começar a fazer reposição. Aí entram fatores de ar externo para a gente compensar, ocupação, de como eu vou trazer esse ar externo para atender essa ocupação, e o ar externo acaba refletindo no sistema como um todo. Porque, por exemplo, hoje nós estamos uma temperatura super baixa. Sim. A maioria dos prédios em São Paulo não tem reaquecimento. Né? Então eu estou entrando com ar externo baixo, eu preciso trazer um volume de ar para renovar esse ar e não necessariamente precisa estar gelado, porque já está entrando frio esse ar externo. Então as pessoas que estão na fachada, por exemplo, que é uma sala que está fechada, tem uma carga negativa, que esse calor está saindo, é inverso do verão. Né? Esse calor que está saindo, aquela sala fica um pouco mais agradável. O meio, que está só recebendo esse ar frio, acaba ficando desconfortável. Então, esse balanço de energia, para que a gente precisa fazer essa compensação toda, pro caso dos escritórios
corporativos, que são a nossa especialidade, né? Gera um trabalho muito grande para a gente, uma dificuldade muito grande, aí sim, de atender as ocupações todas. O que mais te chamam para contrato do seu serviço são escritórios de arquitetura ou área de facilities? Escritório de arquitetura, facilities e gerenciadoras. E gerenciadoras. E construtoras também. Construtoras menos construtoras. As construtoras são construtoras que estão voltadas para o mercado corporativo. Sim. Ah, tá. Eles atendem a demanda. Atendem a demanda. Existem alguns segmentos, né, como essa especialidade do escritório corporativo, de adequação do ar-condicionado para o escritório corporativo. Existe o segmento de retrofit, que são algumas empresas só que executam. Existem as empresas maiores que constroem os prédios propriamente ditos, né? Sim. E as empresas de manutenção, que aí acaba entrando num conflito conosco. Porque às vezes a manutenção do prédio precisa assumir a manutenção da intervenção que nós fizemos. E aí acaba gerando um desconforto, porque é uma manutenção diferente do que o cara está acostumado, né? E aí entra ele pode ser num determinado momento um vilão, mas ele também é um bom moço, que é o sistema de automação como um todo dos prédios, que eles sim agregam economia de energia ou não, se o sistema está rodando perfeitamente. Tá, então, algumas empresas de automação, elas têm que estar sempre buscando alternativas para a gente ter algum ganho, porque só a nossa parte de volume de ar propriamente dito gera um percentual de ganho até um certo momento, até um certo ponto. Ou seja, dentro do escritório. Da porta do escritório para fora é o prédio. Se isso a automação do prédio tem que cuidar. Isso tem que estar funcionando redondinho com o nosso conceito. Senão acaba virando um problema. Esse é um outro vilão, como você me perguntou, que pode vir a prejudicar o nosso sistema. E a área de arquitetura e de varejo, você atua também? Não. Supermercado, lojas? Não. Mercado só de varejo. Corporativo. Mais corporativo. Hospitalar, você chegou a fazer alguma coisa? Hospitalar eu cheguei a fazer e concluí que eu não tenho expertise. E a empresa é um negócio complicado, né? Extremamente complicado. Primeiro que você tem que fazer enquanto as pessoas estão internadas. Exato. Segundo, que você não pode matar todo mundo, né? Não pode. Até porque é um crime, né? Porque é um crime, exato. E as dificuldades das operações, ou seja, você tem que estar sempre com o sistema backup funcionando justamente para... Então, é trocar o pneu com o carro rodando. Então, é um negócio muito específico. É de se respeitar as empresas que atuam nesse segmento. Fazer o retrofit. Porque fazer um hospital novo é um pouco mais tranquilo, né? Apesar de todas as demandas, os balanceamentos, o nível de filtragem dos equipamentos, esse conceito todo tem que nascer de um projeto muito bem elaborado, muito bem elaborado. Eu brinco que executar um projeto é uma coisa, você pode pegar, você olha, você busca uma comparação do teu conceito com o que o projetista pensou, vocês chegam num consenso, né? Agora, elaborar o projeto do zero, que é onde fica também um buraco, porque quem está contratando o projeto passa uma demanda. Quem está executando o projeto está com uma outra demanda. Então, se não tiver um negócio bem encaixado, bem alinhado, a gente tende a ter problema. É isso que eu estava pensando aqui, né? Até que ponto a questão da climatização ela altera o projeto ou o projeto altera a questão da climatização, né? Quer dizer, quem que deveria estar antes, né? Na verdade, os arquitetos, os gerenciadores podem querer me matar com o que eu vou falar aqui, mas eu acho... Mas é um crime. Mas mas você tem um prazo de colocar um seguro de vida nesse dá tempo? Dá tempo, né? Eu saio correndo daqui, acho que dá tempo. Por quê? O projeto de ar-condicionado hoje, apesar de ser a coisa que mais chata, teria que entrar primeiro na obra, é a coisa mais feia, não tem nenhum arquiteto, pessoa que gosta, é que não fica com o melhor acabamento, é um trabalho que, infelizmente, a gente não consegue uma solução bacana,
Porém, o ar-condicionado teria que entrar no nascimento do projeto, na encomenda do projeto do corporativo. Tá. Porque você já começa a cruzar as expectativas, você já prever algumas coisas. Já houveram casos conosco do cliente chegar e falar, olha, mas a minha sala tem que ser 19 graus. O prédio, a concepção do prédio é a norma, 24 graus. O cara, mas eu quero 19. Ah, mas aí eu vou ter que colocar um reforço para te atender. Ele fala, por que vocês não pensaram nisso antes? Mas aí não somos nós, né? Esse projeto não nasceu... Mas sobra para vocês, então, esse... Na ponta, sempre sobra. Aonde quem projetou não... Talvez ele não recebeu essa tinha demanda. essa informação. Não recebeu isso. Talvez não recebeu essa demanda. Porque o usuário, ele verifica, quando ele está aprovando um projeto, uma apresentação 3D que é linda. Sim. Né? Muitas vezes nessa apresentação tem 3D, que eu já presenciei algumas, não tem nenhuma orientação de boca, de difusor de ar-condicionado, não tem nenhuma saída prevista, não tem nada. Aí o cara olha e fala, putz, tá lindo, maravilhoso. Mas ele esquece que o ar-condicionado tem que sair por algum lugar, por exemplo. Então, aí chega lá, tem um difusor, tem uma grelha, tem algo na sala dele que ele não viu na apresentação, e ele não tem que ver, porque não é expertise dele. Mas ele também não falou que ele quer uma temperatura mais baixa. Passa desapercebido. O encantamento do arquiteto não vai lembrar do ar-condicionado. Isso é fato. Por isso que eu brinco que seria interessante a gente estar junto deste nascimento do negócio. Os arquitetos, os gerenciadores, eles têm umas demandas que eles passam para os clientes. O que você precisa? Preciso de uma sala técnica com redundância, preciso disso. Tem uma sala que vai estar o diretor e tem uma sala de reunião ao lado que ele quer almoçar, eventualmente. Como já teve caso, o cara gostava de fumar charuto. Ele queria fumar charuto naquela sala e ele não abria a mão. Então, você tem a demanda específica para isso, mas muitas vezes se passa. O cara chegar e falar aqui que é 19 graus num prédio que é projetado para 24, e aí voltamos aos prédios de 28 anos atrás, que tem alguns ainda em funcionamento, que tem uma carta psicométrica que é a mesma há não sei quantos anos. E a temperatura externa hoje mudou, né? Não dá para usar a mesma referência. Então, tem que ficar buscando esse ajuste 100% do tempo. Até pelo posicionamento do edifício, né? Até o posicionamento do edifício. Janelas, onde está o norte, exatamente. Face norte, né? A tal da face norte. A minha sogra fez geografia, ela toda hora vai me explicando isso, mas eu nunca lembro, mas tudo bem. Então, tudo isso acaba somando para a gente e vira no final para o instalador. Aí você tem que buscar todo o histórico, só que nisso o cliente já fica insatisfeito, fica desgostoso, né? Porque ele não entende. Por que não pensamos nessa demanda dele? Essa demanda veio lá de trás. E a questão de luminotécnica, como é que vocês trabalham com luminotécnica? Em tese, de repente essa luz aqui ela esquenta um pouco, óbvio que aqui é uma situação pontual. Sim. Né? Mas tem uma preocupação também de trabalhar com a luminotécnica? Tem também nós fazemos algumas obras residenciais de alto padrão também, me perdoem, eu esqueci de citar. Graças a Deus a iluminação melhorou muito, né, a nível térmico, ela não demanda tanto quanto antigamente, né? Mas ela entra bastante na nossa conta também, na preocupação, inclusive, que é o que o arquiteto mais se preocupa, com a disposição disso, né? Onde estarão as saídas de ar, onde estarão as luminárias. Então, todo esse jogo a gente acaba se preocupando, nem tanto hoje com a questão térmica, mas com a questão estética. A questão do LED, né, de croica para o LED tem uma diferença gritante. Né? E hoje, basicamente, é LED, né? 90% é LED. Eles estão menores, com uma eficiência maior, né? E menos dissipação de energia. Então, acaba, hoje, soma, mas a questão estética é que predomina ainda na questão da iluminação. Um dos vilões para a gente a nível de energia são, por exemplo, as salas que hoje o mercado financeiro demanda muito, né? 3, 4, 5, 6 monitores. Né? Então, algumas mesas de operação, nós temos alguns clientes, alguns bancos que nós já executamos. Um deles, o rapaz era o Neymar desse banco, ele tinha 12 monitores e 4 CPUs.
para ele. Geralmente no chão, porque provavelmente ele ia cair, né? Geralmente no chão. Não, Como é que você imagino, climatiza isso? Tá. Assim como o data center, né? Assim como os data centers. Só que você pega o grande data center, ele vai no insuflamento pelo piso. Sim. Porque não tem é? o problema. Os grandes data centers, insuflamento pelo piso. E nesses grandes data centers, você não tem a preocupação com o desconforto do fluxo de ar. Né? Então, a prioridade são os equipamentos. Os equipamentos, não são as pessoas. Então, funciona super bem. Tá? O sistema de insuflamento no piso, porque aí o próprio rack é furado, você entra com vários cabos por baixo dele, ali você já tem um fluxo natural. Os equipamentos estão dissipando energia, tem as suas ventoinhas que acabam fazendo uma troca, de forma bem simplista. Tá? Tem alguns cálculos para isso, corredor quente e frio, tá? Que aí demanda. Para isso funciona bem. Agora, no escritório corporativo, numa mesa de operação, que você tem uma espinha, um cara tem 12 monitores, 4 CPUs, o outro tem 8, 6, 4, que é muito comum. No mínimo 2 hoje é comum já, né? Você trabalha com 2 monitores. Isso acaba entrando na conta para a gente, sim, para validar. Mesmo os equipamentos sendo mais econômicos a nível de energia. Então. Pode ter uma referência às nossas TVs, né? Antigamente a TV Sim. pesava 300 quilos praticamente, uma TV de plasma e dissipava uma energia horrorosa. Hoje não, elas dissipam menos, mas às vezes você tem numa mesma sala 2, 3, 4. Você mostra aqueles painéisões, né? Que as pessoas gostam de LEDs, né? É. Ou então a válvula, né? Que esquentava e você conseguia ver aquelas TVs de tubo. Exato. A luzinha acesa e colocava uma quentinha. Você trocou muita Chirac também, né? Você trocou a linha. Não, isso não. Eu só tocava no seletor. Só no seletor. Né? O sistema molecular. Vai lá, moleque, e troca. É, molecular, exatamente. Pac, 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 né? Fazer os sem barulhos. dúvida. Mas eu fico imaginando hoje também as pessoas, né, para voltarem para os ambientes de trabalho, né, como eles devem ser cada vez mais confortáveis, né? Pela tua experiência, as empresas, vamos colocar a empresa e também os arquitetos, né? Você falou que deveria estar em conjunto, né? Mas você percebe uma preocupação em relação a conforto térmico por parte das empresas? Está buscando mais isso? Muito, super. Imagina que você está trazendo a pessoa, volta para o escritório, onde ela passou um período numa rotina que ela se encaixou, que ela produzia, em alguns momentos até mais, né? Porque ela tinha, e num período menor, e ela tinha a disponibilidade dela para ela ir numa academia, para ela passear com o cachorro, ou qualquer coisa que o valha. Então, hoje os arquitetos pensam muito em espaços, primeiro de integração. Então, você vê muito mais hoje nos projetos de 28 anos para cá de arquitetura, espaços que as pessoas podem integrar. Então, tem uma área gigante com dispensa de café, chocolate, bolo, tudo, para que as pessoas se sintam mais confortáveis. Alguns lugares até a academia, ou se não tem academia, tem um plano para uma academia próxima para facilitar. O cara quer andar de bike, quer vir de bike também. Salão de beleza, meninas. Salão de beleza, sala de lactante para a pessoa amamentar, se for o caso, manicure, cabeleireiro, tudo hoje, pensando nesse trazer as pessoas de volta com bem-estar. Único segmento que eu não vi assim ainda, pelo que eu percebi desses últimos movimentos, os escritórios de advocacia. Eles ainda mantêm as equipes remotas. Boa parte deles mantém a equipe remota. O restante, todos estão voltando. Todos estão voltando assim com muita força. E está todo mundo preocupado em trazer um espaço agradável, bonito, confortável. Você vê hoje muito CEO, muito presidente, muito diretor interagindo mais com as empresas, com os colaboradores, com os colaboradores, porque, inclusive, muitos escritórios hoje, se você entra, você tem algumas mesas. Algumas mesas e uma arquibancada. Isso. Que eles trocam muita informação, muito mais participativo. Se quebrou aquela barreira do chefe, então dos todo aquários. mundo está todo mundo trabalhando mais junto, até para trazer eu acho essa sensação. Os mais escritórios agradável. de advocacia nem tanto. Os escritórios de advocacia menos. Retornaram menos. Uhum. É uma sensação que eu tenho, pelo menos, do que
dos escritórios que nós fazemos, né? Bem menos. Alguns diminuíram para aquela quantidade de pessoas e mantém o time em casa. Eu enxergo, assim, como um real engenheiro de ar-condicionado, que o escritório de advocacia, o advogado, ele tem muito trabalho que ele é sozinho. Né? Então, ele precisa parar, pensar, estudar aquela causa, estudar aquela ação. Então, muitas vezes, ele precisa estar sozinho. Né? Eventualmente, precisa ir para o escritório para conversar com alguém, para trocar ideia, para discutir. Mas tanto que os escritórios de advocacia, a característica dos escritórios são várias salas fechadas. Sim. Que são um vilão para a gente. De novo. Para você, né? Porque para você atender cada sócio ou cada associado com uma condição específica, o projeto fica uma Todos loucura. são donos, né? Todos são donos. Os mil funcionários são donos, então acaba gerando um problema. Isso eu enxergo que para o segmento de advocacia, o home office acabou sendo um facilitador para eles, para a produtividade efetivamente. Hoje a área de facilities, como que eles acabam se preocupando com essa questão toda do ar-condicionado, né? Não só na parte de ESG, certificações de LEED que são necessárias, né? Eles continuam sendo o grande problema, o ar-condicionado para eles, porque o facilities ele tem uma carga enorme de problemas. É que o ar-condicionado é um ponto dentro de toda a jornada. De toda a jornada. Mas é a que mais gera desconforto. Porque se um usuário começa a reclamar, né, e grandes escritórios eles ficam mapeando o número de chamados dos usuários para ter uma média se o meu trabalho está sendo efetivo. Então, por exemplo, alguns contratos nossos de manutenção, o time de facilities ele monitora o nível de chamados no mês. Por exemplo, 30 chamados no mês. Aí ele mapeia, 30 chamados, 20 é dessa pessoa. Peraí, então não é o problema o ar-condicionado. É a pessoa. É a pessoa. Agora, se são 30 assim, distribuídos no andar, naquele usuário, tem alguma ação que nós temos que tomar, tem alguma coisa que não está funcionando. Então, apesar de ser um item da disciplina, de tudo que os caras têm que cuidar, é o que mais incomoda. Porque a repercussão acaba sendo, isso aqui não está funcionando, vou embora, já teve vários. Hoje, eu vou embora porque não está boa a temperatura do ar-condicionado aqui no escritório. Às vezes o problema não é o cara, né? A pessoa traz o problema de casa, aí ele está com algum outro estresse, né? E acaba... Ou está com sinusite, como você, né? Eu tive uma gripe recente e estou com sinusite atacada, né? Acaba sendo um desconforto o ar-condicionado, para você depender da situação. Sim. Né? E nessa jornada, entre a gripe até agora, né? Eu fiz uma viagem, né? De avião. Que bom. Imagina, né? Não, isso é mesmo ótimo, com máscara, coisa. tudo, mas é assim. O Torrino adora isso aí. Adora. E a aeronave ela tem uma temperatura, né? Tem que manter aquilo. E uma renovação de ar também e tudo. Eu passei por algo similar. Semana passada eu fui a Porto Alegre e quando eu voltei doente, gripado. Passei um dia acamado, assim, sem condições de trabalhar. Por sorte foi bem na quinta-feira agora do feriado. Mas acho que nas empresas, assim, até a questão de risco à saúde já está bem diminuída, assim, está bem menor essa questão de ar-condicionado. Que eu lembro daquele amigo do Fernando Henrique Cardoso, o Serjão, né, que ele faleceu em função de ar-condicionado, né? O ministro, né? Isso, das comunicações. Das comunicações. Na verdade, ele acabou gerando uma polêmica. Infelizmente, né, com a morte dele, ele abriu para a Anvisa um leque de coisas que ela tem que olhar. É similar ao problema dos balões agora desses dias, né? Porque até tem dois já, né? Dois, e não tinha regulamentação nenhuma, né? Então, esse fato da correção do ar externo veio um pouco disso, além dos cuidados de manutenção. E como brincamos, tem muito prédio de 28 anos que ainda é doente, porque a taxa de renovação de ar externo não está adequada. Então, tudo isso função da morte dele, né? Infelizmente.
Tá? Então, acabou que algumas regulamentações de manutenção, alguns cuidados, PMOC, que as empresas precisam, a partir de 5TR, você precisa ter um plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, para justificar. Porque numa investida dessa da Anvisa, ela procura chegar num prédio hoje e identificar que você tem um prédio doente, vem uma multa que é absurda. Fora a projeção para aquele prédio, né? Que fica ruim, né? Você saber que o prédio foi autuado, a imagem do prédio fica complicada. E aí você inibe a vinda de locatários, né? Isso acho que deve acontecer muito na região do centro de São Paulo, né? Que é tudo muito antigo, apesar de alguns ali passando por retrofit e tudo, né? O último que nós fizemos foi a B3. A B3 foi inteira retrofitada. Tá. Inteira. Todos os prédios da B3 e foi tudo corrigido. Mas a maioria não está com a correção adequada do área externa. Então, o centro, que teoricamente para os arquitetos é um lugar lindo, né, super bonito, ele não tem a valorização adequada por uma dessas séries de coisas. Aí você vem com o DEFAC que não te deixa fazer nada, tem uma série de coisas que limitam levar o pessoal para lá. Fora as dificuldades de energia elétrica também, que está tudo comprometido já, sucateado, né? O ar-condicionado, que tem prédios lá hoje que ainda funcionam com aparelho de janela. Você passa lá, você vê. Infelizmente. E são prédios lindos. Eu sou engenheiro, não entendo tanto da arquitetura, mas tem uma história linda lá, né? Que poderia ser super valorizado. E acaba migrando todo mundo para cá, né? Já foi Paulista, Berrini, agora estamos aqui vindo para o Morumbi, né? Para o Parque da Cidade, para essa região. Né? Fica essa dança. Vila Olímpia já teve também o seu... Jaguaré está indo um pouquinho. Jaguaré um pouco de coisa indo para lá também. Mas acho que mais essa região daqui do Parque da Cidade que está... O Parque da Cidade está super em alta, né? Então, a demanda por lajes lá está muito grande, muito grande. Tem muita gente se mexendo para lá. O que é bom, nós temos uma economia que é difícil de entender, né? Porque tem a pessoa sai de um espaço, vai para um outro maior, o que está no menor acaba vindo para esse outro espaço, né? Mesmo numa economia que a nossa não é muito estável, né? Então as pessoas estão acreditando ainda nesse movimento, mas é busca de um prédio melhor, a busca por um prédio melhor com mais qualidade, com mais oportunidade de oferecer um conforto para o colaborador. Que muitos prédios, no centro, por exemplo, para você colocar uma máquina dedicada, você vai ter que colocar um split na fachada, você não sabe se você vai ter carga térmica, elétrica, você tem que trazer uma renovação de ar externo para fazer, pelo menos, aquela sala de uma forma adequada, então acaba sendo um conflito grande. Ou então pega aqueles climatizadores portáteis e deixa na... Faz um furo na janela. Né? Ou desses que você coloca água, que nem na verdade nem é ar-condicionado, é só um circulador. Umidificador. Exato. Outra região que também sofre com isso é aquela região da 9 de julho. Sim. Também aqueles prédios da 9 de julho são antigos, tem bastante dificuldade ali, principalmente naquele trecho saindo do túnel ali. É bem difícil ali também. Nesses edifícios modernos, você tem algum case bem interessante para poder citar como case de boa solução? Tem alguns prédios que eu acho bem inteligentes, assim, né? Um que ainda usa o sistema de água gelada, né? Que é o Vila Olímpia Corporate, que é em frente ao Shopping JK. Sei. Lá você tem uma infraestrutura boa, você tem água gelada funcionando, mas você tem uma infraestrutura para equipamentos dedicados disponíveis, né? Então você pode pensar numa sala técnica, na sala de um presidente, que você tem uma solução já pensada no prédio para te atender desta forma. Um outro que eu também gosto é o próprio Infinity. Infinity é um dos primeiros prédios que está com o sistema VRV a água, né? Funciona super bem também pela versatilidade. Você pode pegar e desmonta tudo, aproveito a estrutura e distribuo, faço tudo novo. O próprio, em cima do Shopping JK, existem 2 torres. Sim. Né? Ali são tudo VRV a ar. Também temos vários clientes lá, também com essa versatilidade grande
e com uma vantagem ainda, se você quer, que eu acho uma vantagem em cima do Infinity. Se eu quiser colocar um complemento de equipamento a ar, ele tem um espaço que ele disponibiliza. Então, esses 3 prédios, assim, para mim, são prédios que me chamam a atenção quanto à versatilidade. Assim, case de sucesso, assim, dos prédios mais novos, tem o Pátio Paulista, também, que é um prédio que o Banco do Brasil pegou quase todos os andares lá. É um prédio bem interessante, apesar da localização. Então eu acho um case de sucesso por isso, tá? Não está numa posição tão nobre, numa localização tão nobre, mas é um prédio que entrega muito uma estrutura muito boa. Tem um auditório embaixo, se você quiser alocar. Muitas vezes você cria um espaço de auditório na tua laje porque não tem. É uma necessidade. Uma necessidade, né? Então, às vezes, o conjunto de infraestrutura também do que te oferece no prédio, no condomínio, acaba sendo um outro atrativo, né? O São Luís, ali na Juscelino, ele vem tentando buscar isso. Só que ele só cuidou da parte de baixo, por enquanto. Reciclagem. De criar uma área de conforto. Criar uma área. Para as pessoas que ocupam os andares. Agora ele está pensando em retrofit. E está numa localização super nobre. Super nobre. Só que você atravessa a rua, você está no Vila Olímpia Corporate. Né? Então, eu acho que esses 3, para mim, são uns dos que chamam a atenção pela versatilidade. Você tem, bom, você como engenheiro, como especialista, uma jornada incrível aí de 28 anos de carreira, né? Você tem algum curso que você indicaria ou consegue montar para atender arquitetos e gerenciadoras? E facilities também. Porque a gente vê o seguinte, né? A gente circula muito nesse segmento, né? Os arquitetos corporativos, escritórios de arquitetura, consultores, gerenciadoras. As informações são todas muito assim, isoladas, né? Você não consegue reunir num local, num lugar específico para que as pessoas venham a obter esse conhecimento, né? Tá. Porque na faculdade você não tem isso. Não tem. Eu sou casado com uma arquiteta, ela teve ar-condicionado, por acaso, na faculdade. Mas era diferenciar, assim, o aparelho de janela do carro. Não tem um curso assim que eu indico, porque o arquiteto ele não precisa entender a fundo. Ele precisa saber questionar, mesmo ele não precisa saber se eu estou vindo de uma água gelada ou se eu estou vindo de um sistema VRV, por exemplo. Ele precisa saber o que ele vai aplicar naquele espaço. Os fundamentos, né? Os fundamentos. Ele precisa saber diferenciar um difusor de uma grelha, um duto aparente de um duto... qual a vantagem e a desvantagem, por exemplo, de usar um duto aparente. Por exemplo, nós temos um problema de acústica gigantesco quando o duto é aparente, né? Porque o prédio foi projetado para ter forro, aqui mesmo. O prédio foi projetado para ter forro, então você tem um problema acústico, né? Então, o que nós temos, e nós já ministramos algumas vezes para alguns escritórios, parceiros nossos, eu tenho uma apostila, onde eu falo de todos os sistemas, desde água gelada, desde o aparelho de janela, desde o selfie de 28 anos atrás, até os sistemas mais modernos, explicando como funciona o sistema de automação para a caixa VAV, para o fan coil, esse tipo de coisa toda, o inversor de frequência que tem que ter, até o sistema VRV. Isso é um material que nós temos, eu posso disponibilizar até para vocês, se vocês precisarem. Você montou esse... Na verdade, eu montei com alguns parceiros de projeto. A nossa especialidade é implantação. Uma cartilha, né? Uma cartilha. Basicamente, uma cartilha, eu diria uma cartilha caminho suave da nossa época, que é bem simples. Assim, que basta uma explanação rápida que a pessoa já entende. E o que ele ganha com isso? Quando ele vai num prédio para um levantamento, ele consegue enxergar, se ele prestou atenção, obviamente, tudo que está falando. Lógico, justamente. Ele consegue enxergar, poxa, aqui eu tenho um sistema assim e tenho um sistema assado. Porque eles têm um by the book que eles levam para os questionamentos nos prédios. Só que muitas vezes eles não prestam atenção nesse detalhe. E aí volta lá atrás, chega com a demanda, fui no prédio, é assim.
chegou no prédio, é assado, a demanda é outra. Putz, atrapalhou tudo, dançou tudo. Então eu tenho essa apostila, esse curso que desenvolvido com outros amigos meus de projeto, né? Que a gente pode disponibilizar para vocês, a hora que vocês quiserem, que eu acho que é interessante também. Não, eu acho que mostrar. até mesmo para quem nos assiste aí, que tem algum interesse, né, para entrar em contato com vocês, até eu acho que atende muito a área de facilities também, né, que deve ter arquiteto e facilities. Arquiteto e facilities. Muitas vezes o cliente final, os escritórios olham só para o CEO, que é o CEO que corta a fita do escritório. Só que quem fica com a operação é o facilities. Sim. O facilities, muitas vezes, não nos recebe na entrega do andar. Nós não temos acesso a ele. Eu falo, nós, empresas de ar-condicionado. Empresa de ar-condicionado, empresa de elétrica e empresa de dados, teria que ter uma entrega à parte para a equipe de facilities do prédio, da obra, propriamente dita. Por quê? Por conta da operação. Então, eu sei o porquê. Sim. A operação, ele que vai tocar o dia a dia. Então, muitas vezes, ele não teve acesso a essa apostila, então ele não sabe como é o sistema dele. E quando ele vai descobrir isso, já criou um estresse e até uma antipatia com as empresas. Tá? Então, se a gente acaba conseguindo fazer essa entrega neste momento, quando ele vai começar a operar o sistema dele, ou uma semana antes, ou uma semana posterior à mudança dele, o ganho para todo mundo seria grande. Ele ia entender o que ele precisa contratar de manutenção, ele ia entender quais as limitações do projeto dele, ele iria indagar, por exemplo, por que a sala do meu presidente não tem uma máquina ou um controle dedicado. Nós teríamos tudo muito vivo ainda para explicar. Olha, foi uma demanda que o projeto pediu, ou não para não ter, ou para ter, ou qualquer coisa que o valha. Então, isso seria para a gente, assim, para os instaladores, o melhor dos mundos. Mas a loucura... A realidade não se aplica, porque os processos são muito rápidos. Né? Os prazos são curtos, extremamente curtos para execução. Então, as coisas são super achatadas, essa parte pula. Depois que cortou a fita, né, entra numa zona de conforto e isso acaba se passando. O ideal seria antes, né? Porque o ideal seria antes. Chegar lá, de repente, você vê o presidente no meio de todo mundo, você acha que é uma questão de mudança de cultura, né? De o presidente estar perto dos colaboradores, quando muito é que ele não aguenta ficar na sala dele. Exatamente. Eu acho que você tem toda... Para nós, seria o melhor dos mundos. Que a gente conseguisse, na semana da entrega, 2, 3 dias antes, no dia da entrega eu vou deixar uma pessoa aqui disponível do seu lado, mas o teu sistema é assim, assado, cozido, frito, tem essas limitações, esses recursos. Aí você consegue operar teu sistema. É um manualzinho, uma cartilha manual, né? É um checklist ali. É um checklist, mas apresentando, que a gente não faz. Não sei como resolver isso, aproveitar os arquitetos que estão vendo, os gerenciadores todos. Acho que seria de grande valia para o sucesso da entrega do projeto. Porque dá muito retorno. Putz, a sala do meu presidente está quente. Aí você liga para a pessoa, você ligou o ar-condicionado. Às vezes tem uma máquina que é controle independente. Dedicada. Putz, tem? Falei, tem. Já aconteceu várias vezes isso, de passar por essa situação. É complicadíssimo. Mudando um pouquinho de assunto, acho que a gente conversou um pouco quando você falou a temperatura lá fora, ela está baixa. Essas questões climáticas hoje, né? Então, assim, como é que isso tem impactado o trabalho de vocês? Ou não tem impactado o trabalho de vocês? Até só para te dar um negócio, né? Eu vim ouvindo a notícia hoje, né? Estados Unidos, 40 graus, né? Brasil aqui, os caras falando numa noite... De zero. De 4 a 0. Cascavel, Paraná, chegou a cair uns floquinhos de neve, né? -4. Cada dia mais difícil para a gente acertar o dimensionamento do equipamento. Por quê? De novo, São Paulo culturalmente não tem aquecimento nos andares, nos prédios. A cultura é ar-condicionado, frio. Então, tem um cliente nosso que pediu há 15 dias, que ele tem uma recepção gigantesca,
ele pediu para a gente aquecer a máquina que atende a recepção, porque as recepcionistas estavam morrendo congeladas, com o ar desligado, só com o que estava entrando pelo ar externo. Então, para a gente conseguir um sistema que opere sempre numa forma de conforto, eu tenho que pegar o pior dia do calor, hoje, e projetar para esse pior dia do calor. O problema é que esse pior dia do calor são 5 dias, os outros 10 dias. Os outros eles acabam sendo mais a menos. Sim. Né? E aí eu tenho um pico de frio, como hoje, estava 10, 12 graus agora pela manhã, né? Que você não consegue aquecer. Então tem uma busca ainda para ajustar essa variação, essa oscilação térmica que está muito grande, para a gente equacionar o problema. Tem a carga de calor do andar e tudo que acaba interferindo, mas a nossa cultura em São Paulo ainda é vamos só de frio, não se pensa no aquecimento ainda. A altura do edifício e posição geográfica interfere? Muito, bastante. Bastante. É que eu estava vendo ultimamente muita coisa sobre o Monte Everest, né? Não sei porquê. E aí até um brasileiro ele falou, aqui assim, dependendo do lugar que você está, né? Você tem vários campos, você tem 4 campos, se eu não me engano, para escalar o Everest, né? Falou, no campo base geralmente é frio, mas tem um lugar que assim, às vezes chega a 25 graus ou 30 graus, assim, a gente morre de calor lá, né? Que conforme vai, a cada quilômetro vai perdendo acho que 9 graus de temperatura, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando nisso, né? De repente um prédio que está na Paulista, que é super alto, lá em cima. Até lembrando isso, porque a gente tem agora, está na mídia, né? Que soltou algumas coisas, a gente entrevistou até o pessoal da FG Empreendimentos, né? Balneário de Camboriú, há 2 anos atrás, já falando do maior edifício aqui no Brasil, né? Que hoje já saiu, vem com a assinatura da marca Sena, tudo, né? Aquilo tem alguns quilômetros, né, de... Você imagina... Não chega a 1 quilômetro, mas mas... Como é que você aquece o frio na barriga de quem está no último andar? Porque existe até aquele negócio assim, tá bom, eu comprei um apartamento lá naquilo, né, mas assim, no prédio mais alto, tá, mas em que andar você tá? Tô no primeiro andar, tudo bem, mas quem tá lá no último, no centésimo, sei lá. O que acaba acontecendo, os projetos dividem em zonas altas, como eventualmente os elevadores. Tá? Então você fatia o prédio para conseguir atender dentro das limitações dos equipamentos. Sim. Né? Então, por exemplo, se é um sistema VRF, VRV, você acaba indo até o limite de 100 metros entre as unidades para poder fazer. Então você acaba dividindo em 2, 3 torres. O Eldorado Business Tower é assim, ele tem 2 baterias. Uma bateria que fica no térreo e uma na cobertura. Porque é grande e ele acabaram dividindo, que foi uma solução super inteligente. Porque você diminui a implantação, né? Imagina subir 1 quilômetro de tubo para você atender o último andar. Né? Não parece muito lógico. O problema disso é espaço disponível. Você precisa criar uma zona quando está nascendo o projeto, já pensando, isso aqui eu vou fazer dessa forma. Ou você iria, que não é muito da nossa cultura, um district cooling. Né? Você teria uma central de água gelada apartada, um pouco distante, uma central de água gelada ou uma central de unidades condensadoras, que você levaria tudo para atender esse prédio. Não é cultural, porque é um espaço que custa caro. Hoje em dia, o metro quadrado para tudo está sendo... os caras estão cobrando o olho da cara, efetivamente. Então, você não vai pegar uma área nobre tua e vai criar um district cooling, né? Não. Então, você acaba fatiando o prédio... Mesmo sendo subterrâneo. Né? Mesmo sendo subterrâneo. Super data center, sim. Eles não, fazem data center isso. Eu sei que sim. Tem que espelhar aquele de todo jeito. Não tem outra forma. Não vejo outra forma. Mas para os prédios residenciais ou mesmo os corporativos, só dividindo mesmo em baterias. É a única forma que eu enxergo. Isso se aplica para hotelaria também? Hotelaria também. Não é um segmento que nós trabalhamos, mas nós prestamos serviço de manutenção em 2 hotéis aqui em São Paulo e eles são divididos. Para poder atender justamente essas diferenças de altura
grandes, né? A gente está chegando ao final do nosso programa aqui, uma conversa muito interessante. Obrigado a vocês. Muita coisa para aprender. Arejou nossa cabeça. Aprender. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem nos assiste, né? Arquitetos, Os arquitetos e os facilities, as Mas gerenciadoras. cuidado né? da mensagem, perdão, do arquiteto, que você é casado com um arquiteto. Eu sou casado. Não, eu tomo cuidado todo dia. Eu acordo com cuidado com o arquiteto. Então não tem... Bom, a Code está à disposição. Queria agradecer a vocês o espaço, esse momento para esse nosso bate-papo, para a gente trocar essa ideia. Enfim, o que precisarem, estamos à disposição. E a mensagem para o arquiteto? Não, são as melhores pessoas do mundo. Tá, mas o importante é, no calor da discussão do projeto, você tem que estar lá junto para resfriar o ambiente. E eu sempre concordo com os arquitetos. Sempre. A gente acha um caminho para atendê-los. Certo. Tá bom? Alessandro, obrigado. Onaga, obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça a inscrição e acompanhe todos os programas aqui com o patrocínio da Cavalete. Obrigado e até o próximo programa.